E aí, pessoal, agora que a gente já viu turbojato, a gente agora vê então turbofan e turbohélice, que são as duas variações que a gente também utiliza no comercial, mais especificamente esse turbofan. Então vamos ver primeiro o turbofan, que a gente chama de não misturado. Então vamos ver aqui o que a gente chama de turbofan, que é uma evolução do turbojato. A gente tem basicamente dois tipos principais, que é o que a gente chama de não misturado, que é esse aqui, que nós vamos ver primeiro. E no final desse vídeo aqui a gente vai ver o que a gente chama de misturado. Ele tem uma configuração levemente diferente, mas faz a mesma coisa. Nós vamos olhar o ideal de novo. Nota que nós estamos sempre calculando os ideais, porque do ideal você aprende como é que funciona, depois você corrige. No próximo vídeo eu acho que a gente vê a correção. Mas a correção é com aqueles rendimentos de máquinas, parecido com o rendimento isentrópico que a gente já viu no início, ou na metade, de algum lugar dessa playlist. Então o que nós temos aqui? Esse aqui é o motor. É o corte de um motor real. Aqui é a parte da frente, então o ar ele entra por aqui. Nota que nós temos aqui, esse que eu estou pintando é o eixo principal. Na verdade, ele não é todo maciço, tá? Uma parte, ele é oco, mas aqui é onde fica. A parte maciça dele, na verdade, é essa parte de fora. É como se fosse um cano oco, né? Mas esse aqui é o eixo em si. O que nós temos aqui é o que a gente chama de fan. Eu acho que eu já comentei isso quando a gente começou a parte de turbojatos, que são aquelas hélices grandes que a gente vê quando você olha para a turbina de um avião. Se você for pegar um avião, dá uma olhada pela frente do motor, tu vai ver essas hélices grandes. São fãs, eles estão conectados aqui nesse eixo. Na verdade, esse fan aqui nós temos, na verdade, nesse turbofan nós temos dois eixos. Ele é o que a gente chama de twin spool. Então o nome desse aqui é twin spool. Escrevi errado, spool. Que são dois eixos, né? Eixos gêmeos. Na verdade, nós temos um aqui onde eu pintei de azul, que seria o eixo do fan. E aí nós temos o segundo, vamos ver se eu acho, consigo pintar ele por aqui. E aí nós temos o segundo, que é esse pedação aqui. Então, se tu for ver, nós temos dois eixos porque a gente gira, as máquinas giram em velocidades diferenciadas. Então, esse que está em vermelho, ele conecta o que a gente chama de High Pressure Turbine com o que a gente chama de High Pressure Compressor, ou compressor de alta pressão. Essas coisinhas aqui são as pazinhas que eu estou pintando em vermelho do compressor, que antes no turbojato só tinha um compressor aqui. Esse é o compressor que a gente via no turbojato, que está conectado nessas pás aqui da turbina, que é o que a gente chama de turbina de alta pressão. Pintei demais aqui. A turbina de alta pressão está aqui na frente. Na verdade, esse segundo eixo não vai até lá, eu exagerei no meu desenho. O segundo eixo ele vai só até esse primeiro pedaço aqui. E o eixo azul, ele que conecta esse daqui. Porque esse daqui é a segunda turbina, que a gente chama de Low Pressure Turbine, que conecta no fan ou Low Pressure Compressor. Então, tu nota que agora nós temos dois eixos, porque as máquinas são conectadas em par. Esse conecta com esse, que são o compressor e a turbina de alta pressão, porque ele funciona com rotações maiores, com pressões maiores. E esse conecta com esse, que rodam com velocidades menores e com pressões menores. Então, nota que, na verdade, a configuração ela é montada de forma que os dois internos estão conectados juntos e os dois externos estão conectados juntos. Se você tivesse mais um eixo, tu poderia daí conectar mais um eixo por dentro e aí tu ter sempre os mais externos que se conectam. Essa é a configuração. Para que isso? Por que a divisão em duas turbinas aqui e dois compressores aqui? Como eu falei, cada eixo é conectado em uma rotação. Então, a High Pressure Turbine, que é o High Pressure Compressor, que é o compressor que está ali para
pressurizar para a câmara de combustão, ele está conectado na High Pressure Turbine, que está ali para alimentar ele. Eles giram mais rápido, ou com velocidade de RPM maior. O fan, que é o Low Pressure Compressor, ele liga no Low Pressure Turbine e eles giram com velocidade de RPM menor. Também tem pressões menores. Se você quisesse conectar as quatro máquinas no mesmo eixo, tu teria que ter mudança de rotação entre eles, uma transmissão de mudança de rotação. Isso é ruim, tecnicamente, porque é um ponto de falha. É mais fácil tu quebrar a transmissão do que os dois eixos se quebrarem. Agora, como é que funciona o avião, o motor, né? Da mesma forma. Ele puxa ar, então vem ar de fora, só que ele tem dois caminhos para ir esse ar. Então, nós temos ar vindo aqui, eu vou fazer de azulzinho para ser clarinho. Então, ar vem de fora, e ele pode passar aqui por fora, que é só pelo fan, dos dois lados, né? E já sair novamente. Ou ele pode passar, também passa pelo fan, mas entra pelo compressor, vai para a câmara de combustão e passa pelas duas turbinas e sai pelo bocal. Então, tu nota que tu tem esses dois caminhos pelo ar. O que acontece no turbofan é que um pedaço sai por fora, que seria esse azul, e um pedaço sai por dentro, que seria esse laranja. Esse pedaço que sai por fora, que é o azul, a gente chama de M-ar do fan, aqui nesse desenho, ou nessa matéria, geralmente, eu vou colocar como MAC, que é o M-ar cold. A parte que passa por dentro, aqui ele está como MA core, de núcleo, que a gente chama essa parte interna aqui de núcleo quente, mas aqui a gente vai chamar de MA hot, porque é a parte que tem combustão. Esse azulzinho não tem combustão, ele entra frio e sai frio. Ele tem variação de temperatura só porque ele passou pelo fan, mas ele entra frio e sai frio. Esse é um turbofan não misturado. Por que não misturado? O não misturado, ele está fazendo uma alegação com relação a essa saída aqui de ar. Pelo fato de que o ar, quando ele passa aqui pelo fan, ele sai para fora do motor. Ele não se reencontra com esse ar aqui, ou seja, esse e esse são separados. E em nenhum momento eles se reencontram. Isso é o não misturado. Como é que é o cálculo desse negócio? A gente adiciona um fan e adiciona uma segunda turbina, mas tirando isso é tudo igual. Então nós vamos ver o cálculo. No final o que a gente está interessado é no UE, novamente aqui, e agora nesse segundo UE do fan, porque ele também dá impulso. Se você joga ar para fora, você tem impulso. Ele é menor, mas ele também dá impulso. Inclusive pode dar choque se ele estiver meio exagerado, né? Beleza? Esse é o não misturado. Então vamos ver agora como é que ele fica o cálculo dele. Esse daqui é o desenho esquemático para a gente fazer o cálculo. Note minhas habilidades artísticas. Então, eu já denominei aqui pelos nomes que eu tinha dito, tá só metade aqui. Então, aqui eu só desenho um eixo, eu não desenhei dois eixos, mas lembre que o turbofan twin spool, que é esse turbofan com essa configuração que eu mostrei, ele tem dois eixos, porque tem que ter um eixo para as máquinas de alta potência ou de alta pressão e um outro eixo para as máquinas de baixa pressão. Então, ele está como não misturado, note, como aqui, o ar vai sair sem se encontrar com o ar de fora de novo, sem se encontrar com o ar no núcleo de novo. Beleza. M.A é o ar total que vem de fora, que vai entrar no motor. Como eu comentei, um pedaço desse vai para fora e passa só pelo fan, e um pedaço vem para o núcleo e passa por dentro. Então, esse negócio verde aqui é o fan. Esse primeiro azul é o compressor de potência ou de alta pressão, que é o HPC. Passa pela câmara de combustão, onde a gente injeta combustível, tá aí tudo igual. Depois ele passa pela turbina de alta pressão, lembrando que essa turbina de alta pressão, ela gira no mesmo eixo do compressor de alta pressão. Então, esse cara está conectado nesse primeiro pedaço aqui. E os dois giram com RPM maior.
Depois que passou para esse primeiro pedaço da turbina, que a gente chama de turbina de alta pressão, o ar continua passando, só que nota que é só o MA, que eu estou chamando de hot. O MAC ficou lá em cima. E o MA, ele é igual à soma dos dois. Esse segundo pedaço da turbina aqui realmente são duas turbinas em sequência, duas turbinas axiais em sequências, só que ela está conectada em outro eixo. Então, esse cara aqui está conectado lá na frente, nesse cara aqui, no fan, e eles giram mais devagar. Então, é por isso que a gente tem dois eixos. Depois que o ar passou ali pela segunda turbina, ele continua indo, passa pelo bocal, que a gente chama agora de bocal principal, e o MAH sai aqui. E tu vai ter aqui o E. Lá em cima a gente tem um bocal secundário, onde vai sair só o MAC, e tu vai ter uma velocidade relacionada com ele, o EF geralmente. É isso aí. Nota que eu mantive os mesmos números de estação para a gente não se confundir, só apareceu umas que se chamam linha. Então, A é a atmosfera, 1 é a entrada do inlet, então nós estamos aqui com o inlet. Só que ele não vai até o 2, ele vai até o 2'. O 2' até o 3' é o fan, que a gente calcula como se fosse um compressor, só que com baixa potência. Nós vamos ter um pi do fan, que é maior do que 1, mas geralmente é 1 ponto alguma coisa, porque ele é um compressor de baixa potência. O 3' e o 2 são a mesma coisa. E é a entrada do compressor. E a entrada do bocal em cima, que é o bocal secundário. Então, tu vai ter um pedaço do ar que vem para cá, um pedaço do ar que vem para cá. Tu faz a divisão. No fan passa todo mundo, né? Depois, quando eu vou em 3' e 2, que eu divido. Esse MAH continua do 2 para o 3, que é o compressor, 3 para o 4, câmara de combustão, 4 para o 5, primeira turbina, que é a turbina de alta pressão, e depois 5 para 6, segunda turbina, turbina de baixa pressão, e depois bocal. Então, tu nota que a gente faz a mesma coisa que a gente fazia para o turbojato, só tem que lembrar de dividir em duas turbinas. E o que acontece ali com as duas turbinas? A potência do meu fan, ela é alimentada pela turbina de baixa pressão. E a potência do meu compressor é alimentada pela turbina de alta pressão. É só isso aqui que eu tenho que tomar cuidado. O resto é igual. Então vamos ver como é que a gente calcula isso aí. Ah, e último detalhe que eu esqueci de falar. A gente introduz uma nova variável que a gente chama de B, que é o bypass. Então a gente chama de bypass ratio, que é a taxa de bypass. Ele é dado pelo MAC sobre MAH, ou seja, o quanto que passa pela parte do fan só, lá em cima, pelo bocal secundário, e quanto que passa pelo bocal principal. Esse cara aqui, quanto maior ele, quer dizer que maior esse espaçamento entre os dois. Então, tá aqui o motor principal, tá aqui o fan. Quanto maior o B, maior esse espaçamento aqui. Quanto menor o B, menor esse espaçamento. Nota que o turbojato não tinha o B, porque não tinha MAC. O turbojato bypass é 0, não tem ar passando por fora. Geralmente, quanto maior o bypass, em geral, mais econômico é em consumo de combustível. Inclusive, o turbofan apareceu com uma evolução do turbojato para ser mais econômico. Ele voa geralmente em Mach 0,8 alguma coisa, 0,9. E então voa um pouco mais devagar que o turbojato, mas ele é mais econômico e também faz consideravelmente menos ruído por causa desse sistema de fan. Mas principalmente por causa da economia que a gente usa ele nos voos comerciais de hoje. Ele é mais econômico. Então vamos calcular? Aqui está aquela tabela que eu também fiz para o turbojato, só que turbofan não misturado, dos pis, que estão aqui, as taxas de compressão, e dos taus. Então tu nota aqui que tem o pi do difusor, que é o inlet. Agora nós temos o do F, que é o fan. Agora, em vez de só ser compressor, é high pressure compressor. O P do burner, high pressure turbine, low pressure turbine. P do EF é o bocal secundário. E o P, N, é o do nosso bocal. Lembra que se isso aqui for ideal, esse cara vai ser 1, esse cara vai ser 1.
Quem mais vai ser 1 aqui? Esse aqui vai ser 1. E esse aqui vai ser 1. Esse vai ser maior do que 1. Esse vai ser muito maior do que 1. Esse é menor do que 1. Esse é menor do que 1. Esse aqui é as condições ideais. Os tau são as taxas de temperatura. Então, nota que aqui eu não destaquei, mas estão aqui de acordo com os numerozinhos desse desenho aqui. Nota que tem os linhas aqui, cuidado para não se confundir. Lembrando que 3 linhas e o 2 é a mesma coisa. Os taus do inlet, fan e assim por diante. Lembrando que se aqui for ideal, nós vamos ter esse 1. Quem mais um aqui? Esse é 1. E esse é 1. Esse aqui vai ser maior que 1, porque é o burner, sempre maior do que 1. Aqui nós vamos ter maior do que 1. Aqui nós vamos ter maior do que 1. Menor do que 1. Menor do que 1. E é isso aí. A gente calculou tudo igual. Alguns detalhes. Como é que eu faço o cálculo ali no fan? Mesma coisa, a gente tem aqui a atmosfera, tá aqui o desenho aqui do lado. Então, você vem da atmosfera, você tem o velocidade de voo ou o Mach de voo. Então, a gente tem P01 sobre PA, que é o P1, né? Igual 1 mais Mach de voo ao quadrado, K na menos 1 sobre 2, elevado a K na menos 1. O K geralmente é frio, 1.4. Mach de voo você tira dali, PA você tem da atmosfera, tirou o P01. Se isso aqui é ideal, P01 vai ser igual ao P02, porque o π do difusor é 1, fechou. Só que não é 2 agora, é 2 linha, porque nota que eu tô aqui o intake. Beleza. 2 linha para 3, 2 linha para 3 é um fan. O fan, ele funciona como um compressor, então é de 2 linha para 3 linha. Você tem o π do fan, que é maior do que 1, geralmente ele é dado, que nem o π do compressor era dado. E você faz P03 linha sobre P02 linha, igual o valor que tu tem do π do fan. Beleza? Tirando o P03, falta um linha aqui, né? P03, tu faz o T03 linha, T02 linha, igual π do fan, elevado a K na menos 1 sobre K. E assim por diante. Então, nota que aqui eu vou ter o P03 em função do P02, eu esqueci ali em cima, né? Mas aqui nós temos o T01, que é igual ao T02 linha. E como é que eu tiro o T01? 1 mais velocidade de voo ao quadrado, K na menos 1 sobre 2, que multiplica TA. Então, nota que até agora não teve nenhuma diferença, né? O que a gente tinha como compressor foi o fan. Beleza. Agora vamos para o compressor. Aí a gente tem dois caminhos aqui. Um, depois do fan tu vai para o compressor. E o outro, tu vai para o bocal secundário. O bocal secundário é o 3 linha até o que eu chamo de 7 linha. E o compressor é o 3 linha, que é o próprio 2, até o 3. O compressor, π do compressor, e a partir daqui vai igual ao turbojato. Bocal secundário é um bocal, se ele for ideal, vai ser π. Como é que eu botei ele como? A letrinha? EF. EF igual a 1. Então, eu tenho que P07 linha igual a P03 linha. Tal do EF igual a 1. T07 linha. T03 linha. Chegou aqui. Se for um bocal convergente, que geralmente é convergente, testa o NPR crítico, para ver se tem choque, que nem a gente fazia anterior. Voltando para o compressor, daqui eu vou tirar P03 e T03. Vamos para a câmara de combustão. Na câmara de combustão é igual, só que agora o F, em vez de ser definido por MF por MA, ele agora é definido como MF por MAH. Nota que é diferente de MF por MA. É bem diferente. Esse daqui é do turbojato. Esse daqui é do turbofan. Então é esse daqui que a gente usa. Então nota que é uma definição um pouco diferente. Por quê? Porque o MAC não passa pela câmara de combustão, ele vai para fora. Quem passa pela câmara de combustão é só o MAH, então é ele que tu usa para fazer o cálculo de excesso de ar dentro da câmara de combustão na queima, né?
Então, você aplica a primeira lei na câmara de combustão, ou no burner, né? E tu vai ter lá o Q do burner. Não tem trabalho na câmara de combustão. Quem entra é o M3, que é o MAH, H3. Quem sai é o MAH mais MF, H4, igual a zero. Esse aqui é M-Fuel, PCI. Então, nota que não tem diferença do turbojato. Quando a gente isola isso aqui, divide todo mundo por MAH, não por MA. Essa é a diferença com o turbofan. Isso aqui vai dar para nós essa equaçãozinha quando eu isolo o F e aplico o gás ideal. Então, nota que é importante você lembrar que o F no turbofan é dividido por MAH, que é a massa que passa dentro do núcleo quente só. E depois a gente tem as duas turbinas. E agora você divide em duas turbinas, então você tem duas, antes você tinha uma, então tem a Low Pressure Turbine mais a High Pressure Turbine. A primeira é a High, a segunda é a Low. Lembrando que sempre conecta as duas máquinas mais internas. Então, essa conecta com essa. Essa conecta com essa. Então, na primeira aqui, que seria o 4 e 5, conecta com o 2, 3, que é o que a gente tinha feito anteriormente. Então, se você for lembrar, isso daqui é igual do turbojato. A gente tirou isso aqui da primeira lei, igualando compressor com turbina. Então, trabalho era do compressor é igual menos trabalho da turbina. Isso aqui no turbojato. A diferença agora é que tem duas turbinas e a gente chama isso aqui de High Pressure Compressor, High Pressure Turbine. Esse daqui vai ser o MAH, que entra no compressor, CP do compressor, T03 menos T02, que é o T03 linha também, né? Igual menos MAH mais MA não, mais M-Fuel, né? CP, que passa no hot, que a gente fala, né? Que você pode fazer depois os dois CPs iguais, eu vou fazer os dois CPs iguais depois. T05 menos T04. Eu vou fazer os dois CPs iguais, eles não são iguais, mas eu estou fazendo igual. Divide todo mundo por MAH. Nota que eu estou sempre dividindo pelo MAH, porque é o que está passando dentro do núcleo quente. Isso aqui, quando você isolar o T05, que é isso daqui, vai virar isso aqui, igual que a gente tinha antes. A diferença agora é que depois disso, você vai para Low Pressure Turbine. E aqui a gente faz a primeira lei também entre o fan e a Low Pressure Turbine, sendo que esse do fan é o que a gente chama de também Low Pressure Compressor. Quem é a massa que passa pelo fan? Aqui está o pequeno detalhe. Cuidado, no compressor entrava só o MAH. No fan entra o MA inteiro. Aí sim, tem que tomar mais cuidado. CP que passa lá no fan é frio. T03 linha, T02 linha. O da turbina, aí vem só o MAH mais o MF. Então, o detalhe do turbofan é você não se enganar nos fluxos de massa aí de onde passa por onde. CP hot, T0, que agora eu chamo de 6, menos T05. Faz os dois CPs iguais, também não são iguais, tá? Mas faz igual. Divide todo mundo por MAH, MAH. O que vai aparecer é um bypass aqui, porque abre esse MA em MAC mais MAH. Quando você divide por MAH, isso aqui fica bypass mais 1. Então, esse primeiro fator aqui vai virar bypass mais 1. Esse fator aqui vai virar 1 mais fuel. Isola o T06. O que você tem é isso daqui. Então, cuidado. Esse é o pequeno detalhe. Daqui passa para o bocal. E aí você tem P06 igual P07. Se ele for ideal, T06 igual T07.
e bola para frente, ver se é convergente, se é divergente, e que nem a gente fazia. Isso aqui, nota que eu fiz a temperatura nas turbinas, como é que eu tiro as pressões? A turbina, ela pode usar a relação isentrópica, então você pode usar, eu botei a flechinha no lugar ruim aqui, mas observação, eu tenho que o P da High Pressure Turbine é igual tal da High Pressure Turbine, que é o T06 por T05. Eu tenho a impressão que tem um elevado em algum lugar aqui. Elevado a K na menos 1. Então, isso aqui eu posso aplicar assim como eu estava aplicando antes. Posso aplicar para High Pressure Turbine e posso aplicar para Low Pressure Turbine. Assim como eu já tinha aplicado. Lembra que nessa equação eu estou considerando eles isentrópicos. No final do próximo vídeo a gente vai ver como corrige elas com rendimento politrópico, ou tu pode corrigir com isentrópico, que a gente já viu na parte inicial de revisão lá de máquinas onde tinha o ciclo Brighton, também dá para corrigir daquele jeito. Beleza, um último detalhe, como é que fica o impulso desse motor aí? Ele tem duas partes que você tem que lembrar de somar. O Fn em newtons, né, esse aqui dá newtons, ele vai ser o que a gente chama de Fn hot e Fn cold. Adivinha qual é qual? O hot é o que passa aqui, é o que passou no núcleo quente, porque é onde teve combustão, e o cold é o que passa por fora. Então você calcula os dois. Esse cara é calculado com o E daqui e esse cara é calculado com o EF. Ambos você checa se teve choque, né? E quando você soma tudo isso, o que nós temos é que para a parte quente, eu tenho isso daqui, que a gente já estava acostumado para o turbojato. E para a parte fria, eu vou ter isso daqui. Então nota que isso aqui é se vai ter choque no bocal secundário. Esse daqui é se tem choque no bocal principal. Isso daqui é o fluxo de massa que passa no núcleo quente, 1 mais fuel. Nota que está sem afterburner, eu ainda poderia adicionar um afterburner aqui, não adicionei. Esse aqui, nota que é a velocidade do bocal secundário, velocidade de voo, MAH mais bypass, porque esse bypass MAH é igual o MA cold. Porque quem faz o impulso é M ponto vezes velocidade. Então, quem passa no bocal de cima é só o MAC. Por isso que ele está aqui. Quem passa no bocal de baixo é só o MA cold. Desculpa, é o MAH que está aqui. Então, isso aqui é o impulso para um turbofan não misturado. Legal, né? O que é o misturado? Tadã! Esse é o desenho do misturado. Então, nota, lá em cima está o não misturado, que a gente acabou de ver. E aqui embaixo está o misturado. O esquemático, né? Se você for anotar, a diferença está nessa tubulação aqui, que eu estou correndo com o ápice e desce. Quanto que no não misturado, você tinha o bocal secundário, o MAC saía para a atmosfera e não encontrava com o MAH, no turbofan misturado, o teu MAC ele é separado depois que passa pelo fan, beleza? Ele passa por canalização externa ao núcleo, então ele passa por aqui. E depois das turbinas eles se encontram. Então você tem o MAC e mais o MA hot. E no bocal principal que vai sair é o MA total. Então tu nota que essa é a diferença entre o misturado e o não misturado. Na vida real, como é que você vê que ele é um misturado? É geralmente quando você olha para ele e a carcaça ela é completa, você vê desde o início ao final, você não vê diferenças na carcaça. O não misturado tu consegue ver claramente, porque você vê que tem uma parte maior e uma parte menor. Qual que é o detalhe de cálculo? É tudo a mesma coisa, a única diferença, nota até que os índices são iguais, a única diferença é que a gente aqui quando saiu após o fan, você não tem um bocal logo na saída, então você tem apenas um duto, geralmente um duto adiabático e sem atrito, então de 3 linhas para 7 nós vamos ter, que não tem perda de carga, ou seja, não tem mudança de pressão de estagnação, nem temperatura de estagnação. Então você tem o 7 linha e o 3 linha iguais. E no 7 linha, 6 e 8, a gente tem o que a gente chama de uma câmara de mistura. Vou pegar uma cor legal aqui. Isso daqui
é o que a gente chama de câmara de mistura. Na verdade, é uma tubulação também feita de forma que o ar que vem por fora do MAC, ali que vem pelo fã, se encontra com o ar que vinha aqui do núcleo quente, e eles se misturam de tal forma que a gente considera que na saída deles, que seria aqui, na verdade eu risquei aqui em cima do 7, né? Geralmente a câmara de mistura a gente diz que vai até 7. Se dizia que na saída, os três fluxos têm a mesma pressão, ou seja, P06 é igual a P07', que é igual a P07. Então, tá aqui o 6, saída do ar quente das turbinas, 7', saída de ar frio do duto que vem do fã, e o 7, a mistura dos dois que sai para o bocal. Os três têm a mesma pressão de estagnação. Isso aqui é o que a gente chama de uma câmara de mistura ideal. Na prática tem perda de pressão no meio do caminho, mas aqui a gente fala que é ideal. Por que isso? Pensa assim, se 6 e 7' têm pressões diferenciadas, o que vai acontecer? O fluxo, em vez de ir para frente, como deveria vir, vai fazer retorno. Você não quer retorno. Então ela é dimensionada de forma que as pressões sejam igualitárias ali. Você mistura todo mundo tem a mesma pressão e vai para frente. Como é que eu misturo todo mundo? Primeira lei na câmara de mistura. É tudo primeira lei, se tu for ver aqui, né? Primeira lei e fluxo de massa. Primeira lei, aliás, de conservação da massa. Então, na mistura, você tem os dois fluxos que entram. É o M7', que é o MAC. H7', que tu vai ter pego do T007'. Esse entra mais quem entra, o M6, H6, e quem sai é o M7H7. É isso daí. Lembrando que esse cara, o primeiro, o 7' é o MAC. No H7'. O segundo é o MAH, H6. E o terceiro é a soma dos dois, né? Que é o total. Separa isso em parcelas e a gente consegue tirar o T6 e o T7. Deixa eu ver se eu tirei aqui no meio do caminho. Não. Separa isso em duas parcelas, né? Isso aqui ficaria, por exemplo, é o MAC com o H7'. Mais o MAH com H6, menos o MAC com H7, menos o MAH com H7, igual a 0. Então, agrupa eles por pelo M fluxo, né? MAC, H7', quem é outro, menos H7, mais MAH, H6, menos H7, igual a 0. Isso aqui vai virar MAC, CP, T07', menos T07, mais MAH, T06, menos T07, igual a 0. Geralmente tu tem o 7' e tu tem o 6, isola o 7. Isola o T07 e fechou. Falta um CP aqui, né? E é isso aí. E a pressão, como eu falei, pressão igual, né? Tadá! E depois vai pro bocal e checa tudo no bocal. E é isso aí. O tubo foi misturado e não misturado.